Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Giovana e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à República Oligárquica, certo? Parte 2 da República Oligárquica. Bom, eu gostaria de intitular essa aula de Crise da República Oligárquica, porque a gente vai ver essa república declinando aqui até culminar no seu final. Bom, uma coisa importante a dizer a gente vai entrar aqui naquele período da Primeira Guerra Mundial, certo? De 1914 a 1918. Bom, e qual é o problema, qual é a influência dessa Primeira Guerra no Brasil? A gente vai ter, em decorrência disso, um surto industrial no Brasil. Por quê? Porque o Brasil vai ter que realizar uma substituição de importações. O que é isso? Bom, com a Primeira Guerra Mundial, não é mais possível você importar produtos da Europa e dos Estados Unidos. Por quê? Porque esses países estão em guerra, eles estão em crise, então não tem como você realizar essa importação. Então o Brasil vai ter que produzir os seus próprios produtos, certo? Por isso que substituição de importações. Então a gente não importa mais, a gente vai produzir. Bom, então aqui a gente vai ter uma verdadeira industrialização do Brasil. E o que é mais importante dizer disso é que quando a gente vai criar as indústrias, a gente vai ter trabalhadores nessas indústrias. Então, em 1917, a gente tem um fenômeno muito importante, que ele cai muito em vestibulares, que é a Greve Geral de 1917, certo? Então, são esses operários pedindo melhores condições de trabalho, influenciados por ideologias, por exemplo, do socialismo e do anarcossindicalismo, que a gente vai ver em uma aula só de ideologias. Bom, a gente tem aqui, também aquelas famílias de imigrantes que começaram a criar indústrias, certo? Por exemplo, indústrias têxteis também, elas começam a aparecer aqui. E o que também a gente tem que saber é que a gente vai ter, a partir desse momento, um movimento de contestação do poder dessas oligarquias. Como assim? Bom, a gente vai ter a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O que é essa revolta? É uma revolta tenentista, então guarda bem esse termo. São tenentes, ou seja, militares que não estão nos mais altos escalões do exército, mas que eles vão ser contra essa república oligárquica. Eles são contra a república? Não, eles são contra as oligarquias. Eles querem uma centralização do poder. Bom, esse movimento dos 18 do Forte não vai dar certo, não vai conseguir derrubar a república oligárquica, mas ele vai criar um movimento denominado tenentismo, que é esse movimento que quer o fim da república oligárquica e que é liderado por esses militares militares jovens, né? Porque eles estão num baixo escalão ainda. Bom, é importante falar também de 1922. O que a gente tem em 1922? A Semana de Arte Moderna, certo? Vocês vão ver ali em outras disciplinas um pouco melhor, mas guarda essa data, 1922, Semana de Arte Moderna. Também é uma contestação, certo? Quebrar esses padrões que estavam na academia, principalmente com influência europeia. Bom, a gente vai ter também uma coisa muito importante, que é a Coluna Prestes. O que é a Coluna Prestes? Liderada pelo Prestes, uma figura muito importante, certo? Luiz Carlos Prestes. Bom, a gente vai ter essa coluna. O que vai ser? Também aqui é uma contestação da República Oligárquica, certo? Qual era a principal ideia? Bom, a gente vai fazer uma marcha pelo Brasil, atraindo os militares, ou seja, atraindo aqueles que estão no poder, não os militares, mas enfim, os guardas nacionais, vamos usar esse termo, daqueles que estão no poder, ou seja, atrás de nós, e vamos tomar a capital federal. Bom, a gente pode ver aqui o mapa dessa coluna Prestes, mas a gente vai ver que ela não vai ter nenhum sucesso, eles não vão conseguir derrubar a República Oligárquica e nem tomar a capital federal, certo? Então, apesar de ser muito importante na história do Brasil, ela não é bem sucedida. Mas é importante você lembrar que ela era uma contestação às oligarquias também. Bom, aqui eu acho importante a gente mencionar o presidente, a gente vai, a partir desse ponto, entrar na presidência do Washington Luiz, certo? A gente vai lembrar que qual é o lema dele? Governar e construir estradas. Então ele vai tentar construir e vai conseguir muitas estradas pelo Brasil. Mas o que é importante você guardar aqui é que a gente está num contexto de crise geral, uma crise mundial. A gente vai ter a crise de 1929, certo? A quebra da Bolsa em Nova York, que vai influenciar o café brasileiro. A gente vai ter uma queda, vai despencar a economia brasileira nessa época, porque ela depende do café. E com a crise de 29, os países vão deixar de importar o café brasileiro. Então a gente vai entrar aqui numa crise econômica. Além de a gente ter uma contestação da política, a gente vai ter uma crise econômica. Bom, a gente vai entrar aqui nas eleições de 1930. O que acontece? São Paulo vai tentar manipular as eleições
para eleger de novo um presidente de São Paulo, porque o Washington Luiz era de São Paulo. Então, o que a gente viu na política do café com leite? Agora deveria ser um presidente de Minas Gerais. Não é o que acontece, eles vão manipular as eleições para eleger um presidente de São Paulo, que é o Júlio Prestes, certo? Bom, e quem era esse candidato que era? Então, era Júlio Prestes, de São Paulo, e quem era o outro candidato? Getúlio Vargas. Ele não era de Minas Gerais, mas ele tinha um apoio de Minas Gerais, ele era do Sul, mas ele tinha um apoio de Minas Gerais. Então, eram esses dois candidatos. Júlio Prestes vai ganhar, não é aquele outro Prestes, tá? É só o mesmo sobrenome. E, bom, ele vai ganhar, mas o que vai acontecer além disso? Já estão revoltados por isso. Por quê? Porque é uma manipulação das eleições para que São Paulo ganhe. Mas o vice de Vargas vai ser assassinado. Então, aí pronto. Aí sim vai gerar uma revolta que vai ficar conhecida como... Não é nem uma revolta, é uma revolução mesmo, que é a Revolução Liberal de 30. Bom, o que é essa Revolução Liberal de 30? Ela vai ser liderada pelo Vargas, certo? Que vai ser mais uma vez uma contestação às oligarquias, e o objetivo dessa Revolução Liberal de 30 é depor o presidente Washington Luiz e impedir que o Júlio Prestes tome posse, porque ele não tinha tomado posse ainda. Então é impedir que ele tome posse. Quem seria o líder se essa revolução desse certo, que ela deu, mas enfim. Seria Vargas, seria um governo provisório de Getúlio Vargas. Então, de fato, essa revolução vai conseguir ter um grande apoio, vai conseguir tomar o poder do Washington Luiz, e Vargas vai tomar esse governo provisório, certo? Então, nesse ponto, a gente tem o fim da República Oligárquica e o início da Era Vargas. Então, a Revolução Liberal de 30 é muito importante. Você vai guardar que ela derruba a República Oligárquica, derruba o Washington Luiz, impede que o Júlio Prestes tome posse e coloca o Vargas no governo. Mas aqui eles achavam que o Vargas ainda ia ser um governo provisório, né? Ninguém contou que ele ia ficar tanto tempo no poder. Mas, enfim, aqui a gente começa Era Vargas, e aqui a gente vai começar a República, ninguém usa esse termo, mas República Nova, certo? Porque aqui é o fim da República Velha. Então, como eu tinha falado nas últimas aulas, a partir de 30, tudo antes de 30 é República Velha, certo? Bom, pessoal, foi isso. Acabamos aqui a República Oligárquica, tem um monte de nome, um monte de termo. Eu tentei facilitar para vocês conseguirem guardar para os vestibulares, porque ela cai muito. Eu vou fazer uma aula também de resolução de exercícios de República Velha, para guardar bem esses termos. E, bom, essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo, podem me mandar nas minhas redes sociais, giovanamauro.c, é o meu Instagram, meu Facebook é Giovana Mauro. Podem me chamar lá. E, bom, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu peço desculpas pelo cenário, tá um pouco bagunçado aqui ainda, né? Eu mudei de casa, como eu tinha falado, tem umas caixas no chão, eu não consegui colocar os livros na estante ainda. Mas foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.